Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Bom, hoje nós vamos discutir, no nosso vídeo, nós vamos discutir introdutoriamente a fase de Marx jovem, tá? Também conhecida como o jovem Marx, né? Mas antes eu peço que você curta esse vídeo e que se inscreva no canal como sempre, tá bom? Bom, as obras que marcam a fase de juventude de Marx são basicamente a Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, a Questão Judaica, Manuscritos Econômicos e Filosóficos, Teses sobre Feuerbach, a Sagrada Família, a Ideologia Alemã, Miséria da Filosofia e, por fim, o Manifesto Comunista, tá? Então, são basicamente essas as obras que compõem, né, a fase de Marx jovem, né, a sua juventude, conhecida como o jovem Marx, tá? E eu vou comentar um pouco alguns aspectos desse processo, tá? Bom, em 1841, após alguns anos na Universidade de Bonn, né, em Berlim, Marx ele conhece a filosofia de Hegel, né, se aproxima dela, embora depois ele vai tecer a crítica, tá? Só que na Universidade de Bonn ele vai se dedicar às teses, né, a sua tese de doutorado especificamente sobre os pensadores gregos, Demócrito e Epicuro. E ele defende o seu doutorado nisso. Mas o governo reacionário prussiano, ele recusa uma cátedra, né, de professor a Marx. Então ele vai assumir em seguida a direção do jornal A Gazeta Renana, né? Só que a sua linha editorial, como é bastante radical, leva o governo a fechar o jornal. Em seguida, por volta de 1843, ele se casa com Jenny e migra para Paris, onde ele conhece Engels, inclusive, e mergulha na história da Revolução Francesa, do socialismo e da efervescência do operariado, tá? Bom, os artigos de Marx, né, na Gazeta marcam muito essa sua fase de juventude. Inclusive, né, esses artigos são censurados e por isso que ele se exilou, né, para a França. Em seguida, ele rompe com os neo-hegelianos, né, como Bruno Bauer e outros, e inicia a passagem a um pensamento social, materialista, que leva em consideração os aspectos econômicos, além de se interessar pela questão social, né, pela passagem da economia política, enfim. E aí, ele vai aos poucos, né, trazendo noções interessantes, né, sobre a questão material, a propriedade privada, o valor, o uso, enfim. Em 1944, Marx ele vai elaborar uma publicação, né, nos Anais Franco-Alemães, onde ele vai redigir os manuscritos econômicos filosóficos, que ficaram também conhecidos como manuscritos de Paris. Nessa obra de juventude, Marx ele define o comunismo como a superação da pré-história humana, tá? E nesta obra, Marx já percebia o componente ideológico da economia política, né? Uma obra bem importante, mesmo sendo uma obra da sua juventude. Bom, os principais temas tratados, né, nos manuscritos econômicos e filosóficos são salário, ganho do capital, renda da terra, trabalho, propriedade privada, estranhamento, comunismo, tá? Nessa obra, ele desvenda a ideologia da economia política, né? Ou também conhecida como economia nacional, tá? E vai trazer a questão da propriedade privada, a separação entre o trabalho, o trabalho, o capital, a terra, a separação entre salário, lucro, capital, né? E valor de uso, valor de troca, concorrência, tá? Já por volta de 1845, Marx e Engels, nessa parceria agora, já haviam estabelecido, né, essa amizade, portanto, essa parceria política e intelectual, né, que vai se iniciar, inclusive, com a elaboração, né, de uma obra a 4 mãos, que vai ser a Sagrada Família, né, feita por Marx e Engels, né, cujo subtítulo era Crítica de uma Crítica Crítica, né, que é uma apresentação sarcástica das ideias metafísicas de alguns filósofos idealistas, alemães da época, né, contemporâneos de Marx e Engels. Nesse mesmo ano, Marx ele é expulso da França, né, por conta de perseguição política, né, uma vez que Marx ele sempre se colocou abertamente contra as estruturas de poder, né, e contra o status quo, tá? E aí ele migra e vai para Bruxelas, né, na Bélgica. E ele escreve nesse momento as teses sobre Feuerbach.
que são breves anotações feitas pelo jovem Marx lá nos seus caderninhos, né, onde nessas teses, né, a respeito fazendo um contraponto a Feuerbach, Marx ele vai lançar as bases de um novo materialismo, né, profundamente dialético e distinto do materialismo vulgar existente até então, tá? Depois, em 1846, Marx e Engels, também nessa parceria, eles concluem mais um trabalho em conjunto, né, que seria os 2 volumes, né, da ideologia alemã. Tá? A ideologia alemã apresenta a definição clássica sobre dominação ideológica, porém, né, esse trabalho ele não foi publicado, né, com Marx em vida, né, só depois que ele veio a falecer. Bom, em 1847, mais ou menos, Marx publica A Miséria da Filosofia, que é uma crítica da doutrina contida na Filosofia da Miséria, né, do pensador anarquista Proudhon. Na verdade, né, esse livro de Marx é um texto anti-Proudhon, né? É um texto em que ele rebate as ideias de Proudhon, basicamente, tá? Marx e Engels, eles vão, né, em seguida ingressar na Liga dos Comunistas, né, que era a antiga Liga dos Justos, e redigem o programa do movimento, o Manifesto do Partido Comunista, né, o Manifesto Comunista, né, que fica pronto e é editado, né, no início de 1848, pouco antes de explodirem as revoluções europeias, né, a Primavera dos Povos, né, e que, apesar da derrota, né, apesar desse processo de derrota, abre um novo período de lutas, né, para as lutas de classes em escala internacional. Então, vai trazer um horizonte realmente de esperança, né, de efervescência nesse processo. Bom, gente, é basicamente isso, né? Nesse videozinho, como eu disse para vocês no início, nós discutimos um pouco, né? Discutimos introdutoriamente a fase do Marx jovem, né? E citamos as principais obras, né? As obras fundamentais dele na sua fase de juventude, né? Comentamos algumas, espero que, né, vocês tenham gostado, que tenha dado para matar um pouquinho a curiosidade. Agora, como eu sempre digo, né, por favor, essa aulinha aqui, isso é apenas uma introdução. De maneira nenhuma, né, esgota, né, toda a riqueza do pensamento marxista. Por favor, faça as leituras. Eu vou deixar na descrição do vídeo algumas sugestões, né, de referências bibliográficas para que vocês possam ler, tá? Por favor, leiam, né? Esse vídeo é apenas introdutório, ele não dá conta de toda a riqueza do pensamento de Marx, mas eu espero que tenha sido interessante para vocês, tá? Se você gostou, mais uma vez, curta esse vídeo, se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente, tá? Muito em breve eu devo fazer um outro vídeo falando um pouco a respeito da fase do Marx maduro, né? Vocês vão ver, inclusive, que a gente vai ver vários Marx, né? O Marx do Manifesto Comunista não é o Marx do 18 Brumário, né? O Marx da Sagrada Família junto com Engels não é o Marx da ideologia alemã. Então existem pensamentos, por isso que eles são divididos em 2 fases, né? O pensamento de Marx é dividido em 2 grandes fases, a sua fase de juventude e a sua fase de maturidade. Nesse vídeo nós vimos um pouco da sua fase de juventude, tá? Mais à frente a gente vai discutir um pouco mais das obras de Marx, a sua fase de maturidade, enfim. Muito obrigada, né? Fiquem todos bem, espero que todos estejam bem dentro, né, das limitações desse contexto. Fiquem em casa se você puder, tá bom? Um beijo grande e até os nossos próximos vídeos.